Então, pessoal, dando seguimento aí à nossa série de vídeos da Virada Nerd nas conversas, hoje estamos aqui então com o Thiago Jungs da Coisinha Verde e também aqui com o Paulo Abraão, que fez aí o Zoeira Neverends. E ontem já, no outro vídeo, né, que a gente lançou no canal, no primeiro aí da Virada Nerd, a gente já tinha falado então um pouco sobre os jogos que o Thiago, né, no sistema de RPG Might Blade e também no Zoeira junto com o Saul, eles já deram uma ideia do jogo e hoje a gente está aí vindo falar sobre o tema, né, transformando ideia em jogo, né? Então, como pegamos os designers principais aqui de cada um desses jogos e eles vão contar, hoje a gente vai ter uma conversa aí bem informal sobre como criar jogos, como é que funciona isso, né? Pra galera até de casa que tá querendo começar nesse mundo de criação e o que deve fazer, né? Eu acho que ter barba deve ser um elemento de ganhar bônus pra criação de jogos. Mas a gente vai então descobrir hoje então como é que é essa jornada aí de criar um jogo e, né, da ideia do zero lá do papel, da ideia na cabeça até transformar num produto final, né? Antes gostaria então de deixar vocês também se apresentar e começar pelo Thiago, se apresentando e falando um pouquinho então dos projetos aí, do que está trabalhando aí agora, né? O Thiago está com um financiamento também, pode falar um pouco melhor. Bom, eu sou o Thiago Jungs da Coisinha Verde e agora está rolando o financiamento. Agora está acabando, né? Tá em não sei quando está vendo, já deve ter acabado. Provavelmente. Se liga. O Nebula RPG, um RPG espacial cyberpunk, que a principal ideia é que os jogadores são criminosos e eles precisam de dinheiro para sobreviver. Então é um jogo de RPG, ele meio que tem um objetivo, que é conseguir dinheiro. Né? E porque tem que pagar suas dívidas, senão o AJ manda os assassinos te matar. Então é basicamente essa a premissa do jogo. Na tensão sempre ali no... exatamente. Então todo o jogo gira em torno disso. Então tem a questão da união da equipe também, que é uma coisa que, ironicamente, um jogo cooperativo como RPG não tem, raramente tem mecânicas para isso. Nele tu tem uma ficha do bando, né, que é a do grupo, que com os dados da nave, coisa e tal. Então cria todo aquele vínculo dos personagens que tu tem que criar uns com os outros. E esse então é o Nebula RPG. Massa. Paulo, então? Eu sou o Paulo Brão, eu criei os Zoeira Neverends já faz alguns anos, faz 2 anos. E agora a gente está trabalhando num jogo de tabuleiro, era para ter sido lançado esse ano, que é o Guilda das Sombras. É um jogo de roubo, de bandido também, mas ele se passa num mundo fantasia medieval, mas os jogadores não se ajudam e eles estão tentando roubar relíquias que acontecem numa semana num festival na cidade onde se passa o jogo, né? E agora comecei também o desenvolvimento de alguns jogos digitais, tentando sair um pouco do analógico, assim, do digital, que é uma parada nova assim, para mim. Sim. Mas que tem sido bem legal. Eu tive alguns momentos em algumas Game Jams, inclusive agora estou no meio de uma Game Jam, mas esses são os projetos, assim. O projeto do jogo digital não posso falar muito ainda. Sim, não, mas porque tem outros envolvidos e por enquanto a gente está só em fase de conceitos e testes ainda. Que massa. A gente, tanto o Thiago, né, já participei da Game Jam com o Thiago, eu acho, na primeira, que teve, né, na Global Game Jam, né, na Global Game Jam. Então a gente somos todos gamers aqui, na parte de game design, mas o Thiago também testou algumas coisas digitais, porque isso é uma coisa legal também, né, de começar assim, porque de experiências passadas, né? Sim. Assim, o que vocês acham que colaborou hoje pra tu como game designer, assim, tu acha que colaborou? Porque a pessoa pensa assim, o cara tá fazendo jogo de tabuleiro, jogo de cartas e tal, ele só jogou jogo de cartas, porque tem referência de tudo que é lado que vem, né? E o que vocês acham, assim, que colaborou pro game designer que vocês são hoje, assim? Olha, é até engraçado porque eu vejo que a maioria das pessoas que trabalham com jogos ou vão trabalhar ou têm interesse em trabalhar, elas não tiveram nenhum contato profissional com jogos antes, né? Que começaram a estudar e eu fui o contrário, né? Eu não tinha nenhum curso de jogos nem nada e resolvi fazer um jogo, né? Sim. Mas hoje tu faz jogos digitais, né? Hoje na verdade, é a terceira jam que eu estou fazendo. Todos os jogos que eu fiz até agora são jogos protótipos ou são jogos bem pequenos, são jogos para testar ideias, são toys quase, né? Alguns. Mas em paralelo, construindo um jogo digital assim, mês a mês, né? Até pela experiência que eu peguei com o Zoeira, testando a mecânica, testando design, a gente não tem como ficar preso só num tipo de jogo, né? Sim. Começando com jogo de carta, porque eu sempre gostei de jogos de carta, jogava Magic e
quando eu entrei no mundo de jogos de tabuleiro, eu via que o público sempre foi muito apaixonado, né? E o público é muito assim, sabe termos de design, sabe estilos, mecânicas. Então tu é cobrado não por ti, tá cobrado pro teu público. Né? Sim, então, é um público exigente, né? Eu joguei muitos jogos de carta que não tem nada a ver com o meu conceito do zoeira, que era casual, né? No filler, eu joguei jogos de tipo deck building, né? O Dominion. Jogava jogos que não só Magic, mas tem aquele que é similar a Magic da Galápagos, que tem uma arena. Sei. Eu esqueci, cara. É super famoso. Mas eu vou lembrar ainda. É o jogo da Galápagos. Que vai comprando as raças e tal. Tem os baralhos. Mas eu esqueci. Bom, enfim, é um jogo daqui a pouco a gente lembra, né? Mas aí eu vi que eu tava ficando muito em cima de jogos de cartas e é uma coisa que começou a me limitar, assim. Depois até no final do Zoeira, quando comecei a fazer o Guilda das Sombras. E essa coisa de todo mundo falava, joga outros jogos, sabe? E na verdade, mesmo jogando outros jogos, assim, eu não conseguia chegar lá, não conseguia chegar numa mecânica interessante. E aí foi jogando um jogo chamado Armelo, que é um jogo digital, um jogo que simula até um tabuleiro, que começou a vir umas ideias interessantes de mecânica, assim, de aplicar no tabuleiro, sabe? Então eu acho que a mídia, mesmo que tu comece às vezes no digital e vai pro físico, do físico pro digital, ela não é limitante no início, sabe? Mas ela tem que funcionar como uma estradinha de migalhas. A gente tem que sempre se instigando, quando tu se sentir limitado já pula para um próximo nível, vai para um jogo mais complexo, vai para um jogo que foge da mídia que tu quer às vezes trabalhar, né? Sim. Indo por esse lado, eu acho que é um caminho que funcionou para mim, sabe? Eu acho que... Primeiro, eu acho que tu nunca cria algo do nada. Tu sempre tem suas influências, para não dizer cópias. Sim, é cópias, vamos ser honestos. Tipo, porque no jogo, eu acho que olhando, isso serve para qualquer mídia, né? No cinema, quadrinho, tu sempre está pegando influências de outros lugares e tu está compilando e transformando e criando tua coisa com outros elementos. É um mix de mecânicas. Exato, Então o que acontece? No jogo fica claro isso. Se tu pegar qualquer jogo, tu começa a destrinchar os elementos dele, tu vai dizer, isso aqui é que nem aquele jogo. Tipo, Deck Building, depois do Dominion, surgiu um monte. Por quê? Por que não surgiu antes? Porque foi ele trazendo aquela mecânica e as pessoas, eu quero fazer uma mecânica com isso e fazer algo diferente, algo melhor, e normalmente era menor. Eu gosto do Dominion, então era meu top. Mas então... assim, apareceu você. Então o que acontece? Eu acho que toda influência, como eu tava falando, jogo digital, cara, tua vida, tu foi no mercado comprar pão, tá ligado? Tu vai estar sendo influenciado por tudo. Então o que acontece? O negócio é tu saber trabalhar aquilo que é uma experiência. Sim. Que é aquele negócio que tu vai fazendo. As jam, por exemplo, são perfeitas porque tu vai experimentando isso. Tu vai experimentando, tu vai brincando com as coisas. Sim. Porque o processo de criar um jogo, ele tem muito disso. Eu costumo dizer que a maior parte do jogo, o jogo mesmo se faz no playtest, né? Sim. Porque o jogo de tabuleiro, mais precisamente dá para afirmar isso, porque tu tem que testar aquela mecânica, mesmo que tu jogue contigo mesmo para ver se funciona. Porque se tu tá fazendo uma coisa, tu não tá copiando mesmo, tu não sabe como vai funcionar. Então tu precisa testar. Então o que acontece? Eu acho que tu tem que pegar influências aleatórias mesmo e incorporar e testar, sabe? Tipo, e ir moldando através dele. É como construir um negócio de argila, tu vai até ele ficar bem redondinho, né? Eu vejo jogo de tabuleiro, mas até fazer uma analogia também, como tipo assim, um motor do carro aberto, assim. O jogo digital, tu nem vê o que está acontecendo. Tu tá jogando um jogo digital e tudo é mágico, tudo é bonito, até tu fazer curso de jogos, né? Que tu começa a entender o que está acontecendo e tu começa a ficar meio assim. Mas é matemática. Quando tu começa a ver o jogo, eu acho o jogo de tabuleiro um motor aberto, assim. E ele é muito fácil, assim, de tu quebrar ele, né? E de ao mesmo tempo consertar, porque quando tu testa, tu vem feedback na hora, né? Claro, refinamentos e polimentos à parte, né? Tô falando mais assim do core, do núcleo, né? Da criação. E eu tenho a impressão, às vezes, de que não só jogos, tu comentou jogos, filmes, né, arte em geral, tudo, a vida influencia, mas uma coisa que me influenciou muito
para esse novo jogo, Guilda das Sombras, para criar as mecânicas, Sim. foram pensar em qual a sensação que um ladrão tem, um ladrão medieval teria a roubar uma joia da coroa ou uma taverna que tem, né, nobres hospedados, né? E através dessa sensação tentar criar ou tentar adaptar uma mecânica que já existe, porque eu também concordo, a gente sempre se copia ou se inspira em alguma coisa para tentar transferir essa emoção, esse sentimento em uma mecânica, sabe? Sim. É uma questão do design de experiência, né? Que ele é voltado. Ontem até a gente tinha essa discussão, a gente tinha perguntado pra eles sobre essa questão de, tipo, até o do Teseu, ele comentou assim, no começo eu tava voltado pra mecânica. Eu criei uma mecânica e disse assim, eu quero fazer um jogo em cima disso. E daí depois ele viu assim, eu preciso de alguma coisa de temática ali pra não ficar totalmente disperso, e aumenta, né, a imersividade e tal, mas tu pensar na experiência de criar atenção e tal, isso né, te dá uma visão de direcionamento para saber se isso entra ou não no jogo, né? Sim, será que o deck building vai ajudar o cara a se sentir mais ladrão, ou não, né? Uma atenção, né? Uma atenção. Essa questão eu acho que é o número 1, eu costumo dizer que o jogo é uma experiência. O que tu quer que o jogador sinta? Né? Tu quer que as pessoas estão em volta da mesa, elas ficam, te peguei, não sei o quê. Então tem umas certas mecânicas que vão direcionar para isso. Tu quer que tenha algo mais estratégico a longo prazo. Por isso que jogar outros jogos é importante para saber quais as possibilidades que um jogo de tabuleiro pode te dar. Sim. Porque se tu não sabe que tem jogos cooperativos, por exemplo, tem gente que começa a fazer jogo, não jogou muito jogo, ele acha que todos os jogos são competitivos. Quando descobre que existe, abre todo uma potencial diferente. Exatamente. Então, eu só peguei um exemplo, né? Porque o que acontece? É a experiência. Então, quando tu vai fazer um jogo, tu tem que ver qual é a experiência. Qual a experiência que o ladrão, como é que ele vai se sentir? Tem que ter tensão, então. Tem que ter uma mecânica de tensão. Então, tipo, por isso que é aquelas 3 perguntas, né? Sobre o que é teu jogo? Como é que ele aplica, isso que tu quer que passe? É um jogo de criminoso. Tá, então como é que tu vai fazer isso mecanicamente os jogadores sentirem isso? Né? Então, tipo, a experiência é o jogo. É o jogo. Né? O que tu quer que ele se dê. E aí essa questão de começar com a mecânica ou com a temática, eu acho que tanto faz. Porque cada um tem o seu jeito. Sim. E eu mesmo já fiz jogo de vindo de ambos os lados. Porque no final é a experiência. Tu bola uma mecânica que essa mecânica ficou legal e deu essa experiência. Mas isso combina com tal temática. Aí tu, claro que não é só jogar por cima, né? Mas porque tem essa temática, tem que botar tal coisa aqui. Aí tu vai ter que mudar. Ainda tenho dificuldade em criar um jogo da mecânica. Depois eu pensar numa situação, num gênero, né? Eu normalmente penso numa ideia, num roteiro ou numa história e eu gosto de desenvolver alguma coisa em cima daquilo. Né? No Zoeira, a ideia era fazer um jogo, e na verdade até foi mudando isso com o tempo, mas a ideia era fazer um jogo para pessoas que não jogavam jogos de carta ou de tabuleiro, mas também que atraísse essas pessoas e que fosse um jogo, e eu nem sabia do termo casual, né? Não sabia dessa coisa na época, mas eu queria fazer essa coisa de ele ser livre, assim, ele ser leve, né? E então eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer um jogo disso, né? Eu pensei, a melhor coisa que tem quando os amigos se juntam é lembrar das histórias e piadas ou coisas que aconteceram com os outros no passado, né? Então, pensando nisso, eu comecei a tentar pensar, mas qual a melhor época de uma pessoa, de uma amizade? Às vezes é a escola, às vezes, né, o colégio e tal. Então, no início, o jogo tinha uma temática que era o colégio. Mas depois a gente tirou, depois a gente deixou mais aberta, né? Pensando nisso, que eu comecei a criar assim, então vai ter cartas, vão ter mecânicas que ajudam a tu lembrar de um fato antigo que aconteceu com algum amigo, né? Então comigo tem funcionado muito mais esse lado. Ainda não consegui chegar na parte de pensar na mecânica e depois criar alguma coisa. Né? Geralmente os jogos europeus, né, vão mais por esse lado, assim, que... porque ele valoriza mais. Porque mais questão de valorizar. É que o jogo europeu, assim... Eu gosto muito de jogo europeu, mas é uma punhetação, né? Tipo, na galera dos grandes designers, eles estão querendo... eles estão querendo criar... eles estão querendo criar a próxima mecânica, porque o Dominion criou a última, né? Que foi o deck building. E agora a galera tá querendo assim, vou fazer uma coisa mais inovadora, mais loucão aqui pra ir. Então geralmente eles vão totalmente criando ideia, coloca uma fazendinha em cima e vão tocar a pau, sabe? Mas eu até nos jogos que eu criei, eu fiz também jogos digitais, né?
é um mix dos dois, né? Eu geralmente me volto um pouco pra mecânica, porque eu também tô atrás dessa punhetização de criar assim, né? O deck é unbuilding, eu acho que a gente discutiu desconstrução de deck e tal, mas sem a temática, eu acho que a temática ajuda também tipo, tu tá com uma dúvida, será que eu faço isso ou isso? Tu pensa na temática, a temática tira essa dúvida aí pra ti, entendeu? Então acaba sendo bem legal. Mas agora, falando sobre o início assim do processo criativo, né? Tipo, a pessoa teve a ideia ali de criar um jogo, assim, vou criar um jogo, né? Uma das coisas que já foi falado já também é essa questão que me chamam do vocabulário de mecânicas, ou coisa assim, tu tem que jogar muito jogo para que ele não fique a cópia do único jogo que tu jogou, né? Então, e conhecendo novas coisas, porque muitas vezes até o problema que tu vai encontrar alguém já resolveu, né? E em outro jogo que tu não conhece, que foi lançado na Rússia, sei lá. Mas como é que vocês começam assim o protótipo de vocês? Porque eu vejo muito aqui na Lens, a gente recebe muito protótipo, e as pessoas recebem uns protótipos bonitão, todo colorido, com peça 3D, agora que a gente tem impressora 3D, corte a laser, não sei o quê, tem uns negócios tudo bonitão aqui assim, e eu sou um cara mais roots, né? Eu gosto de ver protótipo na folha de caderno, mas eu quero saber como é que funciona assim a prototipagem, como é que se deu nos jogos que vocês fizeram e como é que vocês fazem essa prototipagem. Assim. Bom, tu me conhece, sabe que pra mim é papel, cartinha, pega as cartas de Magic no sleeve, põe um papel cortado, às vezes rasgado até, Card Goblins até, te lembra? Os primeiros bonequinho de pauzinho. E o que acontece? Na verdade, eu acho que isso é muito importante porque durante todo o processo do jogo ele vai mudando. O jogo vai mudando, cada playtest que tu vai fazendo ele vai mudando. E se tu é que nem eu, tu tá entregando o jogo, tu tá mudando também, tá querendo mudar. E tem alguém te segurando, não, eu quero mudar aquela regra. Eu quero mudar aquela regra ali, deixa eu mudar. Tipo, então, até o último minuto tu quer ficar mudando. Então, o que acontece? Cara, quanto mais tu elaborar o protótipo, mais tu vai te apegar a ele. Isso é ruim, porque mais tu vai te apegar aquilo lá e se aquilo tiver sendo o problema do teu jogo e tu não quer abandonar porque ficou bonitinho... Tem uma resistência, né? Ou tu manda fazer arte. Então os caras que mandam fazer a arte bonitona, colorida, e aí daqui a pouco... Não vai ter mais carta. O que ele fez? Aí ele insere aquele negócio, não, então vai ter que ter agora. A gente passou por isso no José Navarrense. A gente prototipava em papel no início também, folha de caderno rasgada. Depois a gente até imprimia umas cartas mais... com uma letra, uma fonte direitinha, né, pra ler, pra enxergar melhor também. Mas a gente também sempre foi por papel. O problema é que a gente não tinha noção de certas coisas, como criar uma mecânica, se apegar a ela e depois querer mudar e briga na mesma. Não, mas essa mecânica tá ótima. Não, que tá ótimo o quê? E aí querer mudar e criar uma resistência. E eu acho que foi um dos erros do Zero Navarrense foi esse. A gente criou muito rápido, assim, enquanto a gente estava fazendo os protótipos e ia mudando, o Saul ia desenhando as cartas, né? Aí quando a gente não ia mais aquela carta, ele falou, já desenhei isso daqui! Temos que aproveitar agora, então é alguma coisa, né? E acho que foi um dos erros, assim, que custou lá pra frente, depois muita arrumação, muito trabalho, né? Mas hoje em dia eu penso sempre em... Eu primeiro faço duas perguntas, né? Que é o que me faz ir até o final, ou seja, o que vai me fazer até o final, o que eu tenho que ter para ir até o final, e aí eu construo o que eu tenho para ir até o final, seja uma carta, um tabuleiro, um dado, né? Ou no computador, o personagem em uma plataforma, poderia ser, né? Que é um Mario, simplesmente isso. E qual que é o meu conflito? O que me faz me impedir? O que vai me impedir de chegar até o final? São as duas perguntas que eu normalmente me faço, tendo responder no início, pensando em cima do meu tema, e tendo construir os protótipos e ensaiar em cima disso. Aí eu tento construir todas as outras coisas que vão mudar o protótipo, que vão alterar o protótipo, como eu chamo de mecânicas de apoio. Se essas mecânicas de apoio funcionaram na prototipagem, se elas deram certo, elas incorporam essa mecânica principal e aí segue para o novo teste. Quando elas não funcionam, a gente rasga e joga fora. Na hora, né? É a melhor coisa que tem. É libertador. É porque desapego é importante. Porque tu vai querer resolver um problema criando um novo problema, tá ligado? E daí, quando vem no final... Gambiarra em cima de gambiarra. E daí não dá, né? Mas...
Mas bem bacana. Outra coisa assim que a galera também tem muita dúvida assim, nessa parte da prototipagem, até que tu falou também, é sobre o playtest, né? Ontem também a gente falou bastante sobre o playtest, mas a gente quer reforçar ainda mais essa parte, porque como tu disse que o jogo é criado durante o playtest, e a gente vê isso na Game Jam mesmo, né? Que tu tem que testar, fazer em 48 horas, então é muito pouco tempo. Como é que foi, assim, como é que é o processo de playtest de vocês? Com quem que vocês escolhem para ser playtesters? E como é que foi, assim, no Zoeira Neverends? Como é que é agora está sendo Guilda das Sombras? Guilda das Sombras. O Zoeira Neverends foi um processo, inicialmente, amigos, assim. Na verdade, tu tem que pensar, tu vai criar um jogo, inicialmente, né? Se tu tiver vergonha do teu jogo, se lá tiver vergonha de chamar gente e tal, começa com amigos, né? Começa com amigos, começa com pessoas que tu conhece, né? Começa com pessoas que não jogaram jogos, ou pessoas que não conhecem essa mecânica, assim. Mas não dá pra ficar nisso, assim. O Zoeira Neverends a gente testou até a versão do meio, vamos dizer assim, quando tava na metade do projeto, basicamente com amigos, e eu acredito que também é um problema ficar fechado nesse núcleo. Sim. Porque às vezes os amigos não te falam alguma coisa, ou eles pensam, tudo ele vai resolver outra hora, isso aí não é tão... Ele nunca vai lançar isso, tá ligado? Então, pior que tem uns amigos que falam assim, isso aí não é verdade, óbvio. Sim. Tá aí, ó. Tá aí. Chupa. O cara... Não, eu só... Mas eu acho que o que deu muito certo pro Zoeira foi pegar, pensando em jogos de tabuleiro, jogos físicos, criar uma versão impressa e disponibilizar na internet. E foi muito legal, porque quando a gente fez isso, um canal, não lembro agora o nome do canal, desculpa aí pessoal do canal, pegou o nosso jogo, imprimiu por conta própria, gravou um vídeo e publicou o vídeo do jogo, sabe? E sem explicar nem nada, e foi ótimo, porque a percepção de regras deles foi um impacto direto de como as pessoas votariam suas regras, sabe? Sim. Então, teste cego, na minha opinião, é o melhor teste que tem. É o que eu tento. Hoje em dia, para o Guilda das Sombras, a gente está preparando tem essa parte, no caso, o que a gente chama de demo, assim, né? Não tem tudo, não tem, tipo assim, umas coisas extras, mas tem tudo que importa mesmo. E a gente pretende enviar para alguns nomes aí, fazer uma lista. Acho que o importante talvez é fazer uma lista, deixar aberta para as pessoas se inscreverem, deixa aberta assim, na tua página do teu projeto, no Facebook. A inscrição não precisa passar por ti, uma inscrição voluntária mesmo, e a pessoa só recebe por e-mail. Acho que é uma forma bem boa. E até divulgação, né? E como é que... A gente falou antes um pouco de print and play também, sobre essa questão do recorte. Falar do... A gente falou um pouco no Might Blade, eu acho que teve também, né? Teve o Card Goblins também. Eu sempre fui dessa de largar, tanto que o Might Blade eu comecei assim, larguei na internet. E foi o feedback do pessoal que me fez, então será que... Será que dá pra publicar isso? E aí tudo começou com isso. Aí, então eu sempre fui desse de largar pro pessoal playtestar, porque o pessoal, né, que é isso aí, tu não pode ficar no teu grupo, porque, principalmente RPG, né? RPG, tu faz o jogo pro teu grupo, tu ainda mestrando. Pô, cara, não vai funcionar com outro grupo. Vai funcionar só com o teu, porque tu resolver todos os problemas pra ti, né? Sim. Mas vai ter alguém igual. Sim, se tu vai vender pra mais uma ou duas pessoas no Brasil, legal, cara, boa sorte pra ti. Mas tu tem que ver outros grupos jogando. O teste cego é fundamental, assim. E achar, né, achar gente é complicado. É complicado. E aí, mesmo tu largando na internet, principalmente board game, que tu tem que recortar e coisa e tal, é complicado. O Card Goblins, quando eu fiz, antes do financiamento coletivo, eu chamei... O pessoal já me conhecia pelo Might Blade, eu vou incomodar um monte de gente pra playtestar. Larguei um monte de gente, abri assim, quem quer manda e-mail. Um monte de gente mandou e-mail. Que legal isso. Eu mandei um monte pra todo mundo. E adivinha, teve 3 feedback na primeira vez. O próprio professor lá da faculdade, o Christopher, que lançou agora, né, a bandeira, ele comentou como é difícil receber o feedback, né? Eu até te perguntar, Thiago, tu que fez jogos de tabuleiro, né, de carta, e no caso agora RPG, tem muita diferença entre o playtest de um pro outro? Como é que é mais complicado para RPG isso? Cara, é bem mais complicado para RPG, porque RPG, tu não sabe o que vai acontecer na mesa do outro. No carta, por mais que tenha, tipo, por exemplo, jogo de carta, que tem uma combinação normalmente infinita, né? Tu consegue prever todas as possibilidades. No RPG tu não sabe, porque o cara pode sentar e pegar. Então no RPG tu porque tem a regra de ouro, né? A regra de ouro é a melhor de todas. Não, e a questão é tipo... O estilo da mesa também, né? Cada mesa tem um estilo. Exato, e tu tem que passar muito
o feeling, a sensação do teu jogo no jogo. Sim. Por isso, tem gente que diz, tu tem que botar uma aventura pronta pra pessoa saber o coisa. Eu acho que não. Se tu chegou ao ponto de ter que colocar uma aventura pronta pra dizer, é assim que joga o meu jogo, tu não conseguiu passar a mensagem antes. Tu tem que passar antes. Então, é extremamente difícil. Eu acho que, por exemplo, o Might Blade não passa, só que como o Might Blade é pra ser tipo D&D. A galera já sabe, então. Mais ou menos, então eu já sei exatamente como todo mundo vai jogar. Então, mas aí pega, por exemplo, o Nebula. Cara, a gente precisa botar arte, porque precisa remeter isso. A mecânica, eu preciso que a ficha, o cara entenda que o meu jogo está querendo, né? Sim. Claro, o Nebula, por exemplo, eu escolhi o Nebula, eu tenho outros jogos, né? Eu escolhi o Nebula agora para lançar, porque eu acho que ele é um pouco mais fácil de vender imagens de como o cara vai jogar o meu jogo. Até porque ele tem já uma mecânica por trás que meio que fecha ele, né? E também porque é ação, tá ligado? Porque eu não fiz, eu nunca fiz RPG, né? Mas é um desejo profundo. Tu narrava RPG, não narrava? Eu comecei... Já começou essa pergunta aqui já. Então já vou daí então. Já tá rolando. Então tá bom então. Na verdade eu jogo RPG desde os 10 anos e o primeiro RPG que eu joguei era uma folha em branco que eu fiz. A gente fazia caminhos e aí tu dizia pro teu amigo assim, quer ir pra esquerda ou pra direita? Tipo um jogo ali. Um jogo. E aí então era bem assim. Aí logo depois eu conheci Tagmar, que é brasileiro, se eu não me engano, né? E eu gostava bastante de Tagmar, eu gostava da ideia de... Eu adorava interpretar papéis, eu nem entendia direito, né? Sim. Mas fui depois pegando mais gosto cada vez mais, conheci o GURPS, conheci GURPS Bandeirantes, conheci depois Vampiro, por aí vai, né? E eu tenho uma mesa de RPG até hoje, então já faz, acho que ao todo 18 anos, não mais, né? Uns 19 anos que eu jogo RPG, tô com 30, faz uns 19 anos que eu jogo RPG, e eu acho que uns 16 assim que eu meço mesmo. E eu gosto bastante, assim, é um desejo. RPG, na verdade, antes de pensar em fazer jogos board game, né? Até quando eu era criança eu conheci o Hero Quest, que era muito bom, é um jogo bem RPGístico também. Mas a minha ideia era fazer jogos. Eu pensava, eu quero escrever uma aventura, quero publicar, sabe? Mas como no Brasil, acho que naquela época, assim, anos 90, por aí, não tinha incentivo, né? Não tinha financiamento coletivo, não tinha. Não tinha comunidade. Que a internet não estava disseminando tão rápido que nem é outro mundo. Eu acho que sem internet, a própria coisinha, né? A comunidade que se criou, os fóruns assim, de jogadores de Might Blade, né? E outros jogos. Né? Eu acho que a internet abre um leque para tudo, né? O advento da internet. Mas porque pensa só, se não tivesse internet, a gente talvez estaria fazendo o que a gente está fazendo, mas seria tão mais fechado, sabe? Tipo, o Might Blade eu larguei na internet e a gente no Brasil todo jogando e pode ser feedback. Sim. O Might Blade seria extremamente mais pobre, porque não teria tanto feedback, sabe? O jogo seria mais fechado. Nem sei se eu talvez teria lançado, porque eu só lancei por causa isso, mas pegando como exemplo, seria outro mundo. Sim. Seria outro mundo. A gente não conhecia tantos jogos também. Sim. Né? Tipo, eu conheci, entrava na Board Game Geek e não tinha nada aqui no Brasil. Nada. Aqui era o War. Sim. Só o War que tinha. E aí, tipo, eu olhava e ficava namorando o jogo lá. Um dia, será que um dia eu compro um jogo desse? É tudo muito caro lá de fora. Né? Sim. E isso é uma coisa que a gente falava também sobre coleção com Macrates no vídeo anterior também. E até vou fazer uma pergunta dele que ele fez para esse vídeo, que ele disse, eu comecei a importar e tal, ele até disse, em 89 eu já tava acesso até o net, então ele trabalha com os militares e tal, então já comprava de fora bastante. E ele assim, quando chegou Catan, assim, cara, aquilo foi loucura, assim, né? Até eu queria perguntar assim, de tabuleiro, assim mesmo, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram, assim, desses modernos, assim? Moderno. O que foi? O primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu joguei, que eu acho que pode considerar um jogo moderno mesmo, eu acho que foi... assim, pensando nos últimos anos agora mesmo, sim. Eu acho que foi o Zombicide. Assim, moderno, assim, sim. né? Tirando o War, sim, acho que foi o Zombicide, porque na verdade começou a hypar, né? Os jogos começaram a ficar conhecidos. O Zombicide com certeza foi o primeiro a hypar no Brasil. Quebrou $1 milhão, o primeiro, eu acho, de dólares no Kickstarter. Né? E aí eu fiquei curioso, né? E quando eu vi a campanha, eu vi que a mecânica era similar ao Hero Quest. Eu tinha aquele saudosismo, né? Sim. Aí eu, vou testar. Meu amigo tinha comprado e joguei. Mas, mesmo sendo o primeiro jogo moderno,
quando eu joguei eu fiquei assim, Não, muito enjoativo, joga dado, vai lá, joga muito parado, ali... eu não vou falar mal do Subside desse vídeo, mas... Mas eu vou fazer um vídeo falando mal. Eu falo mal agora, mas na realidade foi interessante porque a partir dali que eu fui procurar outros. Aí na comunidade eles indicavam, né? Eu nunca lembro do Ticket to Ride, né? Ticket to Ride. Muito indicado. O Wild Shocker eu comprei e me apaixonei. Eu achei um jogo muito bem feito. Principalmente pela questão de unir muito bem a temática com a regra, com a mecânica. Perfeito, eu adoro aquele jogo. É bem temático, bem. E aí depois eu comecei a ir mais, mas normalmente mais temáticos. Não tem nada contra os Eurogames, só eu acho que o Eurogame pode cair assim, pegar uma mesa de gente assim, que não joga tanto, pode ficar uma coisa meio chata, meio enrolada, assim. Tem que ser um jogo, eu acho que quando eu jogar um Eurogame tem que ser uma coisa bem mais, um grupo já que gosta de Eurogames, conhece aquele jogo, senão o jogo fica muito, joga aí, eu tô perdendo mesmo. E aí quebra um pouco o clima do jogo. É mais, depende do... Cada grupo é cada grupo, né? Tipo, tu não vai ver filme de terror porque todo mundo tem gente, não gosta de filme de terror. Tá certo que hoje a gente fazem filme pra todo mundo, né? É esse exemplo. E tu, o que tu jogou de primeiro assim, Thiago? Cara, eu tava tentando lembrar aqui, porque os meus primeiros jogos desses eram homemades, né? Que legal. Que eu fazia, eu via na internet, eu quero fazer isso aí. Quando eu achava a regra, eu fazia. Eu tô tentando lembrar qual. Eu lembro que eu tentei refazer o Frag. Sim, da recém tinha saído. E aí eu acabei, como não tinha as regras, o Frag não estava disponível, o Jackson Games não largava as regras, eu inventei minhas próprias regras, então eu fiz um jogo. Então não é considerado. Tá? Ok, aí depois eu acho... difícil. Eu sei que eu namorava muito o Descent quando saiu. Tu tem a Fantasy, sim. A primeira edição. A Fantasy Fly quando saiu, ele fez o Warcraft. Lembrei, foi o Warcraft. O board game, o primeirão, aquele com tokenzinho de madeira. Gigante pra caramba. Não, tu tá pensando no World of Warcraft. Warcraft, da Fantasy Fly, foi um dos primeiros. É umas 6 horas de Kevin jogo, Wilson. É esse também? Que é longo? Ele é longo? É um que é com hexagonal, tu vai construindo. É tipo o Warcraft. Ele é longo pra caramba. E eu montei ele, eu acho que eu cheguei a jogar uma vez só, porque tava difícil de... Imagina, achar gente pra jogar um board game, e um board game que tu fez de papel, desenhando e recortando. Tu acha que tu achava alguém pra jogar? Não achava, então era difícil, eu jogava com meu irmão. Mas sabe que é uma coisa muito curiosa? Aqui no Brasil, eu não sei, de repente a gente faz, né, se vira e tal. Na Argentina, quando a gente tava fazendo os Verentes, o Vitor Leães, que era nosso produtor lá, né, tava querendo procurar formas de explorar pra fora o jogo. Ele foi num evento na Argentina, e o pessoal lá é engajado, adora jogos de tabuleiro, mas lá não tem um mercado assim. Não tem. É muito legal que tinha gente que prototipava com MDF. Melhor do que o jogo original. E a gente tem até hoje um cara lá que foi pra caramba do Thorin, que era o jogo que ele tinha feito, que deu pra ele de presente um jogo de MDF, assim, queimado, sabe como que a gente queimando assim, a madeira? Assim, muito legal. O tabuleiro é tipo uma lona, sabe? É uma forma que o pessoal não para de fazer, né? O pessoal que quer vai atrás. Ele parece bem engajado, assim. A gente tem... O mercado todo ele vai se desenvolvendo, assim, né? Mas é bem bacana, porque isso... e uma pergunta que uma Crax fez pra essa mesa, então, foi que a gente tá falando sobre a ciência, tipo assim, a gente tá falando sobre algum outro assunto, daí ele falou assim, mas pergunta pra eles se eles estudaram a ciência do game design, né? Eles assim, dificilmente, porque não tinha faculdade na época, assim, de jogos digitais, coisa assim, tá? Na época que vocês começaram a criar jogos. Mas o que assim, na questão bem teórica mesmo, assim, que é o ciclo teórico, tipo assim, imagina o cara agora tá ali começando a criar jogo, aonde ele deve procurar informação sobre como desenvolver jogos, além de nesse vídeo, tá ligado? Eu vou... Uma coisa que batia com o Júlio, que eu acho que tu tem que ir no freestyle, porque, né, dá a cara a tapa. Sim. Porque tem gente que prefere ir pra teoria toda pra depois... Eu acho que o cara tem que dar a tapa pra sentir qual é que é, tá ligado? Eu acho que toda a ciência tem que ser algo que tu vai acompanhando junto. Tu tem que estudar. Sim. Estudar é fundamental. E estudar significa tanto jogar, quanto ler sobre, discutir sobre. Sim. Então, e aí, falando em ciência, o que eu acho legal, mas
a gente ainda não tem, né? Não existe um... Não existe, a gente tem nomes... Ideias assim, né? a gente tem nomes de game designers no mundo aí que estão falando, discutindo, mas ainda é muito... A gente ainda tem muito que andar nesse assunto. Por mais que board game é uma coisa que tem há muito tempo, só começaram a se falar sobre essa ciência agora. Sim. Então ela está muito no início, assim, sabe? Tipo... A gente, comparando com gastronomia, a gente ainda acha que o ovo é ruim para a saúde. Quando a gente descobrir que o ovo é bom para a saúde... Mas e onde tu busca, assim, tipo, material, coisa assim, quando tu lê, assim, alguma coisa sobre game design, tem algum local específico, assim? Cara, eu tento achar tudo que eu encontro, né? Blog, fonte de notícia para saber quais jogos estão vindo, review de jogo, porque eu não posso jogar todos os jogos, então pelo menos ver o review, é importante ver qual é que é. Claro que não vai substituir jogar, né? Mas faz o que pode, né? Participe em lugares tipo a Lentes aqui. Vem na Lentes aqui para jogar jogos, tem todos os tipos de jogos aqui. Aí tu vai conhecendo isso, então estudar. Então jogar é fundamental, fundamental. Então eu acho que, cara, né? É que é mais assim a questão, tipo, pra mim, como é uma paixão minha, praticamente eu não penso. Eu vou fazendo as coisas. Eu tô no meu tempo livre, eu tô vendo sobre algum jogo, eu tô lendo sobre game design, uma discussão num fórum que alguém tá discutindo, eu entro na discussão. Né? Então, tipo, isso. É mais ou menos isso. E tu, assim, onde é que tu busca, assim, uma fonte de conhecimento, assim, e da onde tu buscou isso antes, talvez, de, né, se tu buscou essa coisa antes de começar a desenvolver, assim? No Zoeira Neverends foi bem diferente, né? Inicialmente no Zoeira Neverends eu comecei, primeiramente, como ele falou, na raça. Foi, tipo, pesquisando, às vezes pesquisava uma coisa no Google, mas eu tentava deixar só a criatividade fluir, pensando o que ia ser engraçado, o que ia funcionar. Mas hoje em dia eu não consigo mais fazer assim. Eu não recomendo, mas né, cada um tem jeito, né? Então, como eu disse no início, você tem que... É uma arte, né? É uma arte. Mas eu, com certeza, eu acho que no início tudo vem da criatividade. Assim. No Zoeira Neverends, mesmo ainda quando eu estava fazendo, eu pesquisava bastante na própria internet, assim, pesquisava, procurando... sites sobre game design, sobre mecânicas. Procurei sobre mecânicas. Cheguei no Google e digitei assim, mecânicas de jogos de tabuleiro. Aí apareceu 1 ou 2 sites brasileiros, né? Aí eu botei em inglês lá, né? Game design, board games. Aí apareceu mais sites, comecei a pesquisar mais, comecei a ver o que alguns autores gostavam de buscar, né? Então isso no início ajudou bastante. Mas ajudava assim para ter noção, assim, porque criar a mecânica em si mesmo, eu acho que foi um apanhado de ver o que existia, vim em lugares tipo a Lentes mesmo. Eu realmente vim na Lentes testar jogos para melhorar os Neverends. Até tem uma entrevista, até tem. Nessa época eu vim 3 vezes assim, naquele mês de lançamento, e nas 3 vezes que eu vim, as três ou as 2, apareceu alguém fazendo entrevista, SBT, ou tinha outro evento lá. E eu conversei com o Júlio na época, ele me deu algumas luzes assim, do que fazer. E saiu os Neverends, assim, mas hoje em dia eu criei um método, né? Eu sempre primeiro vou pensando na ideia, no geral, que eu quero contar. E aí eu penso, o que vai ser um jogo de quê? Vai ser um jogo de, no caso, o Guilda das Sombras é um jogo de heist, né? Um jogo de assalto, tipo 11 Homens e o Segredo, né? Aqui no filme. Então, no Board Game Geek, pesquisei jogos de heist. Aí eu achei alguns interessantes, comecei a ver vídeos de review, vídeos de como é que são os jogos, como é que são as mecânicas desses jogos, as pessoas jogando, vídeo na internet, e isso funciona bastante, assim. Aí eu pensei, tá, isso me limitou até aqui, me levou até aqui, né? E agora eu preciso ver mais jogos. Então, eu procurar jogos que me ensinem melhor sobre progressão de personagem, sabe? Então, eu acho que, pra mim, hoje o que funciona muito pra jogos de tabuleiro, assim, né? Escolher uma mecânica, escolher um gênero do jogo, e depois que eu tiver essa ideia, ir atrás de jogos que já fazem isso, como eles fazem, né? Como os piores fizeram, como os melhores fizeram. E a partir daí construindo, assim, é o que eu tenho feito bastante, tem funcionado pra mim. Eu faço direto isso, quando eu tenho uma ideia, e eu sempre tenho uma ideia, porque tipo, eu sou uma pessoa muito criativa, e isso é outra coisa que eu quero perguntar pra vocês.
eu vou atrás de vários jogos e começo a ler a regra. Então, tipo, além da lente, você tem que saber milhões de regras, né? Eu tô sempre lendo manual de jogo, né? Pra entender como é que aquelas regras, aquele conjunto de regras acabam gerando uma experiência nova, né? Porque tu pode ter 2 vezes a mesma mecânica, mas gerar experiências totalmente diferentes. Mas como pessoas criativas, aí também a gente faz pra falar, vocês estão sempre tendo ideia, pelo menos eu tô sempre tendo uma ideia, só que o meu problema, até que te colocou qual o maior problema que me impede de chegar aqui, o meu problema é que eu sou muito sem foco, sabe? Eu tô tendo uma ideia muito foda, então eu tô indo, mas esse jogo assim, e daí depois eu tive outra ideia, agora eu vou fazer outro jogo. Como é que vocês acabam gerenciando essa enxurrada de ideias, né? Tipo, que vem assim, porque, né, como todo designer, assim, acaba tendo bastante né, insights, assim, né? Mas agora, Thiago. Antes só um parênteses sobre estudo que... Não, eu falei até demais mesmo. Sobre estudo, que eu acho que cara, é muito importante a parte do estudo. No caso de RPG, cara, eu preciso absorver o máximo. Só pegando de exemplo o Nebula, que é o mais recente, assim, que não é o mais recente, infelizmente. Eu tô sempre pensando em jogo. Tem 3, pelo menos, que eu tô em cima da mesa, os papel, a minha esposa fica puta da vida e tô um monte de coisa aí. Qual que tu tá fazendo? Então, o Nebula, eu peguei esse tipo, cara, eu vou ver tudo que eu puder de filme, série, de espacial, ler livro, de tudo que coisa. Ver série, filme e jogo, óbvio, né? Aí eu peguei todos os Cyberpunk, reli tudo. Cara, e tu vai indo assim. Já dá bastante isso, né? Eu também. Não, cara, é fundamental, até porque às vezes tu pega coisas que, pô, isso aqui ó, faz total sentido, porque isso direciona pro sentimento que tu quer. Então eu quero pegar isso aqui. Ou eu adapto aquilo, eu entendi o que eles fizeram com isso. Até o Hateful Eight, aquele filme dos Tarantino, quando também vi o filme assim, isso aqui é um jogo, tipo, tá ligado? Eu pensei em um arco. Uma coisa com papel secreto e tal. Cara, isso dá um jogo muito foda, então você vê isso. Dá um jogo bem bem massa. Eu pensei, faroeste. Tu acha que eu não comecei a escrever depois que eu vi? Eu escrevi, só que eu tava indo muito mania bem e tudo. Não, pra mim, eu vi aquilo ali um LARP, tá ligado? Porque na verdade, eu acho que todo mundo que joga muito LARP viu. Mas sobre a linha de como é que tu organiza tuas ideias, então que tu já falou, já de estar com 1000 jogos em cima da mesa aí. Eu acho assim, eu nunca, realmente acontece isso, né? Tipo, tu tá aqui, empolgado, daqui a pouco tu, tô numa outra vibe, tá ligado? Como é que eu faço? Eu costumo ter vários jogos que eu tô nessa... Trabalhando. Então, acaba que eu vou deixando acumular esses jogos, às vezes às vezes tem um que tá parado um tempão e vai ficando. Aí volta e meia eu fico muito empolgado num assim, cara, isso aqui vale a pena eu fechar ele. Eu parto sempre daquela pensamento que é mais importante terminar do que deixar perfeito, né? Finish but not perfect, né? Finish not perfect, né? Tu tem que terminar ele mesmo que não esteja bom. Então, tipo, o que acontece? Ou eu faço, tanto que eu até criei algumas ideias que eu tava jogando antes, eu tava fazendo mini-jogos. Lembra que é de uma folha que imprime, tem no site? Tem no site? Tem no site, que tu só imprime e joga, foi uma ideia que tava, vou fazer, e eu fiz. Então, tipo, foi uma válvula de escape, assim. As gems são uma válvula de escape, porque às vezes eu tenho um monte de ideia aqui, aí vem uma gem, eu vou pegar aquele jogo, eu pego aquele jogo, é isso que eu vou fazer. Claro que 99% das vezes, na verdade, posso pegar esse jogo. Ou eu posso fazer um novo jogo. E aí eu me fodo todo, mas fazer o quê? E às vezes em Jam que eu invento fazer 2. Na última Global Game Jam que eu fiz um digital e um tabuleiro. Mas então, então eu mais ou menos faço isso, tá ligado? Vai tocando vários e uma hora fecha. É tipo aquele negócio, tem um negócio aqui, ó. Pronto, tá ali. Pronto. Entende? Não segura. Tem que segura, joga, deixa. Tá feio. Tá feio, tá muito feio. Mas tá ali. Depois tu vai pegar e deixar bonito. Essa analogia não deu certo. Esqueça, eu não falei nada. E tu, assim, como é que tu pega essa. Como é que tu organiza as tuas ideias, assim, e os projetos e tal, pra não. Eu normalmente, assim. Quando eu comecei a fazer jogo, eu entrei pensando assim, cara, eu vou ver disso, quero transformar isso numa coisa profissional, né? Mesmo não tendo feito curso, não ter feito
faculdade nem nada na época, né? Eu pensei, vou fazer jogo, vou viver fazendo jogo e tal. E eu saí de uma escola que é de administração, né? Então era um olhar diferente, né? Eu sempre acho que, eu concordo com o Thiago com um negócio muito importante, que na administração a gente fala assim, execução é mais importante que ideia, né? Que é mais ou menos isso, né? Tu pode ter, eu tenho a melhor ideia do mundo, não interessa, se a tua execução for uma merda, a tua ideia vai morrer logo em seguida, entendeu? Então, assim, eu acho que o segredo é sempre focar na execução. E é ela que vai fazer o jogo sair do ponto A ao ponto B. Pode ser que o primeiro jogo que tu faça não seja o melhor jogo do mundo, sabe? Mas faz essa execução, ela acontecer bem planejada, pensando nos passos, no tempo, o que tem que fazer para realizar. Hoje em dia, eu normalmente, quando eu inicio um processo de criar um jogo, abre uma gama na minha cabeça de ideias, eu digo assim, que é a parte criativa, né? O que eu quero fazer, começa a botar no papel, então fica um leque gigante. Todo esse processo de ver filmes, séries, estudar outros jogos, eles começam a funilar. Então é isso que eu faço. E é muito estranho, porque o meu processo, normalmente, quando eu estou fazendo um jogo, eu tenho muitas ideias de outros jogos. Sim. Quando eu não tenho nenhum jogo, quando eu estou assim, meio parado, assim, não vem nada. É vazio e se sente abandonado, assim, aí tem que passar por um processo de brainstorm, parece que é forçado, parece que o jogo sai forçado, assim. Agora, nesse jogo digital que a gente está fazendo aí, ele foi um processo de um mês, mais ou menos, um mês e meio, para criar o conceito dele, criar as mecânicas que a gente vai testar, os toys, né? E ele foi meio que... Eu sinto que ele foi meio que forçado, assim, a gente está muito satisfeito, mas, assim, foi muito brainstorm, muita discussão, muito, vai te cagar, não sei o quê, muito xingamento, até chegar numa coisa que, assim, tá, beleza, sabe? Isso tá bacana. Eu acho que, então, pra mim funciona muito isso, assim, no início eu deixo bem aberto, assim, eu deixo as ideias virem, e à medida que eu vou encontrando coisas que eu gosto, eu vou funilando, eu vou cada vez mais funilando, né? E normalmente eu faço jogos pensando como um produto, assim. Eu não digo também, claro, se tu for fazer pensando assim, vou fazer esse jogo, vou ficar milionário e já vai dar errado, entendeu? Tem que fazer um jogo que tu goste, né? Mas tu não tem que fazer um jogo pra ti, tem que fazer um jogo pra todo mundo, né? E pensar nele como produto meio que te privar de fazer outras coisas, né? Então eu tento sempre me politizar, assim, eu faço um planejamento pra poder botar essa criatividade toda alocada nesses tempos, assim, né? Meu planejamento vai normalmente de pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, essa parte mesmo de conceitual, desse leque aberto que eu falei, aí sim, arrisca, fala com amigos, assim, tu pode fazer um jogo assim, assado, aproveita que nesse momento ninguém vai te levar a sério. Ninguém vai roubar a tua ideia. A ideia não é tão maravilhosa que já... Isso era a minha próxima pergunta, né? Ninguém vai roubar a tua ideia. A ideia não vale nada, exatamente, ela não vale nada. Ela é tão genial quanto qualquer outra ideia que ainda está na cabeça. Mas aí, essa parte de pré-produção, que eu tento pôr no papel esses conceitos e definir eles, que eu digo que é o alicerce. Aí quando eu entro na produção, sim, acho que a criatividade, ela não que ela morre, mas ela sai do criar o jogo para resolver o jogo e resolver recursos do jogo. Tem uma coisa que eu aprendi muito, né? Eu não falei na outra pergunta lá que tu fez, mas uma das coisas que eu faço também para poder criar jogo hoje em dia eu faço faculdade de jogos, né, aqui em Porto Alegre. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente é economia de jogo, né? Como tu consegue gerir os recursos que o teu jogo tem, e não só para o jogador aproveitar desses recursos, mas para o jogo aproveitar desses recursos. Né? E acho que trazer a tua criatividade um pouco desse lado lindo e bonito, fazer um jogo lindo, maravilhoso, de um cavaleiro que vai salvar uma princesa e vai ser ótimo, maravilhoso. Sai disso para como é que ele vai salvar a princesa, como é que é essa espada, por que ele não é igual, por que ele é diferente de todos os outros cavaleiros, né? Sim. Como eu vou gerir esses recursos? Então, é isso que eu tenho feito ultimamente também. Para jogo digital isso funciona bastante. Acho que para jogo de tabuleiro talvez seja até mais simples, né? Tu vai acabar... mais simples em alguns aspectos, que tu não vai ter que cuidar em 1000 variáveis, mas tu vai talvez cuidar de outras variáveis que também são complicadas, são delicadas. Mas a minha máxima, como acho que do Thiago a execução é tudo, assim. Se tu planejar bem a tua execução, conseguir trazer tua criatividade para algo palpável e mensurável, tu vai conseguir traçar um caminho. E também é uma boa dica para quem quiser fazer financiamento coletivo, né? Sem uma boa execução, um bom planejamento, tua ideia, tua criatividade toda. Eu vou fazer na hora eu vou pensar um texto. Não, isso não vai acontecer. Isso aí vai... Só tiver muita sorte. Né? Façam jogos. Então, essa é a dica, eu acho, máxima.
todas. Assim. Deixa eu dar um parênteses, que tu falou até da questão da produção, né? Que eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu escolhi o Card Goblins, eu escolhi o Card Goblins, né? Entre outros jogos que eu tinha. Né? Eu tava até nessa época. Eu tinha outros jogos que esse jogo eu curto muito, mas eu via o potencial para produzir. Então o que acontece? Aí tu disse só até no parênteses, Thiago, tava uma bosta o Card Goblins quando ele... Não, mas ainda bem que ele escolheu. O Card Goblins teve 2 mudanças do zero, cara. De ter rasgado todas as cartas e feito tudo de novo. Né? Muitos jogos passam por isso, né? Muito. E tu tem que aprender a passar dessa fase, porque é difícil. Dói. Depois tu rasga a carta à vontade. É tipo o Legacy. A primeira carta tu te mata pra rasgar. A última tu rasga, come. Mas então eu acho que também tem isso, né? Que tu falou também, é meio sacrifício. Tem uma hora que, tipo, o Card Goblins, por exemplo, só que o que eu faço? Eu faço armadilhas pra mim não escapar da coisa. O financiamento coletivo foi uma. Agora eu tenho que acabar esse jogo, tá ligado? Então o que acontece? O Card Goblins, cara, eu joguei até cansar e mais. Até ir pra gráfica, a gente tava playtestando, jogamos sábado, domingo, segunda, direto, assim, sem dormir, quase, e, sabe, pra testar o negócio funcionar. Então, tipo, tu tem esse sacrifício porque tu meio que tu escolheu o produto, então, tipo, não é só o jogo dos teus sonhos, é tipo, tu tem que pensar no formato. Sim. E aí tu falou que o jogo digital tu disse que o jogo de tabuleiro seria mais fácil. O jogo de tabuleiro tem outra coisa, tipo, como é que tu vai produzir isso? Por exemplo, a carta, vai ter token é mais caro. Tem isso, né? Eu passei por isso, eu tive bastante dificuldade, assim, até entender a produção, a gráfica e tal. Mas tem uma coisa que eu penso muito hoje em dia, assim, sobre testar, produzir jogos de carta, tabuleiro, assim. Eu acho que quando tu tem uma boa execução, né? Claro que tu tem esse artifício de criar essa armadilha. Não, vou pro financiamento e vou resolver isso. Comigo já não funcionou tanto, assim. Eu senti que no Zoeira Neverends, quando eu entrei no financiamento coletivo, eu entrei muito rápido. Eu senti que eu devia ter entrado talvez 2, 3 meses depois. Então eu senti essa falta da organização. De talvez assim... Eu preciso de mais tempo para poder quebrar esse jogo, sabe? Eu preciso de mais tempo para ver o que ele é. Mas, sabendo que não existe utopia, né? Tu tem uma hora que chega, cara. Chega, lança, né? Faz, bota lá. E o jogo digital eu me sinto mais seguro nessa parte, com certeza. Até a produção é muito mais simples. Assim, distribuir. A distribuição. São coisas diferentes, não dá nem para comparar, né? Mas eu acho que, tu falou, façam jogos, né? Quem é interessado em fazer jogo, faz jogo, né? Deve ir atrás, deve arriscar, deve... Do it! Just do it, né? Quebra a cara, mas talvez o principal seja não tem medo de quebrar a cara, assim, tipo, não tem medo, tu vai quebrar a cara. Eu quebrei a cara, eu ainda tô quebrando a cara. Eu também testei Exaustão, o ZNE, eu não aguentava mais ver ele uma época. Já com o Guilda das Sombras, eu amo esse jogo, eu não jogo assim que é quase que um filho, assim, não queria me desfazer dele. É isso que eu ia dizer por enquanto, né? Daqui a pouco tu já era bom de pode ser. Mais, Então eu acho que é isso, assim, tu vai achar, as pessoas acham a sua própria forma de fazer jogo, como elas acham a sua forma de fazer outras coisas. Por isso que eu digo, o fazer é dar cara, porque tem a ciência, né, ainda não existe isso, então, tipo, tu vai por teórico, tu não vai ser a mesma coisa. O jeito que eu fiz, o jeito que tu começou, não é o mesmo. E os erros só vão... E é muito engraçado, né? Tu tem uma mentalidade de, eu sei tudo, eu sou bom, agora eu sei sobre o mercado, eu sei o que eles querem. Aí tu lança o jogo e quebra a cara de você. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu era inocente. Exatamente isso. Então eu gostaria de pedir para vocês, então, a gente dar as últimas palavras, dar a mensagem final para a galera que está nos assistiu aí até o final. Qual a mensagem que vocês passariam aí, então, para o pessoal aí que está começando no game design? Então, vamos começar aí pelo Thiago. Bom, acho que o mais importante é do it! Just do it! Então... eu acho que é esse negócio, né, que a gente tava falando, tipo, joga, estuda, escolhe, não faz o jogo dos teus sonhos, sabe? Faz o jogo dos teus sonhos, joga com teus amigos.
daqui a pouco ele vai se transformar em, não um jogo do teu sonho, mas um jogo palpável, um jogo que pode vir a ter alguma coisa, mas estuda muito para chegar nisso e não se afoba. Aí tu falou de que começou cedo o financiamento, na verdade eu também, o Card Goblins também teve seus erros. Todos têm erro, e o primeiro jogo tu vai errar e tu tem que saber que tu vai errar, então tem que fazer, errar faz parte, é importante e é isso aí. Acho que vou complementar o que tu falou, a questão de just do it, apenas faça, né? Eu tive mais ou menos uns 10 anos da minha vida fazendo várias outras atividades que não eram jogos, mas sempre por trás daquela paixão, né? E eu sempre me inventava uma desculpa, assim, não vou fazer porque não sei programar, ou não vou fazer porque não sei desenhar, mas aí até que um dia eu falei assim, vou fazer. Como eu vou fazer eu não sei, eu vou ir fazendo, né? E foi eu ir fazendo que saiu o Zero Never Ends. Ele saiu de uma vontade que não morreu. Eu fui persistindo atrás de desafio, assim. Vai parecer às vezes que a gente estava quase não financiando o jogo e eu fui insistindo até financiar. Eu acho que a moral é tu sempre pensar em não desistir, sabe? Uma hora vai sair, cara. Tu vai descobrir no final se tu vai realmente querer transformar isso num negócio, porque é bem diferente de um sonho, ou se vai querer só fazer por diversão. Talvez você publique 1 ou 2 jogos por diversão e continue fazendo isso por algum tempo, mas não desista, sabe? Tenta fazer, acha gente, vai atrás de parcerias, chega pra pessoa e pergunta. Uma dica que eu acho que nunca ninguém disse isso em vídeo, eu procurava, né? Como é que eu vou fazer? Fala pras pessoas, quero fazer um jogo, eu não sei desenhar, não sei programar, mas eu tenho essa ideia, me ajuda, vamos? Um vai dizer não, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Foi assim que eu consegui publicar no canal de YouTube, lá nos Irmãos Biólogo, lá no Canibal, divulgar coisas do tipo sem pagar nada, porque eu pedia, olha, cara, eu não tenho como agora, vai me ajudar? É legal, é um assunto legal pra ti. Foi indo. E assim até hoje que eu faço, eu vou na raça, pergunto assim, vou fazendo parcerias. Então façam parcerias, não tenham medo de arriscar, falem com as pessoas e não desistam, continuam fazendo. Gostaria então de agradecer a presença de vocês dois aí hoje na Lens, pela conversa que foi bem foda aí, né? Todas essas dicas que a gente está dando pra galera. Gostaria também de agradecer o pessoal que assistiu até o final. Não deixar então de curtir o vídeo, também compartilhar, fazer aí as suas perguntas que a gente vai estar respondendo nos próximos vídeos do canal Nerdvana TV. E então até o próximo vídeo, até a próxima virada nerd também com mais pessoal. Então, abraço aí, pessoal.